pessoal, nesse videozinho aqui que eu vou gravar para vocês, eu quero mostrar como é que a gente faz a adição de frações com o mesmo denominador e depois a gente vai ver também como fazer a adição de frações com denominadores diferentes, ok? Então, adicionar frações é somá-las, né? Nesse primeiro exemplo aqui que eu coloquei para a gente poder fazer, eu tenho duas frações sendo somadas, 5 sétimos mais 1 sétimo. Como é que a gente faz uma adição de frações com o mesmo denominador? Reparem aqui, ó, que as duas frações têm um denominador igual a 7. Os denominadores são iguais. Então, quando isso acontecer, para eu fazer essa soma, basta eu somar o numerador delas, ou seja, 5 mais 1, que dá 6, e aqui embaixo eu vou repetir o denominador 7. Ok? Então, se eu tenho duas frações sendo somadas e elas têm o mesmo denominador, o que eu faço? Somo os numeradores, que são os números de cima, e repito o denominador, que é o 7 nesse caso. Vamos fazer o exemplo 2, olha só. 4 nonos mais 3 nonos. Então, aqui eu tenho duas frações sendo somadas e elas têm o mesmo denominador. Quando elas têm o mesmo denominador, o que eu faço? Só somo os números de cima, os numeradores. 4 mais 3 é 7. E aqui eu vou repetir o número 9, que é o denominador das duas frações. Ok? Reparem então que é bem simples e a mesma coisa funciona também para a subtração. No exemplo 3, eu tenho duas frações sendo subtraídas e elas têm o mesmo denominador, que é o 5. Então, se elas têm o mesmo denominador, é só eu olhar aqui para cima da fração e fazer a subtração. 4 menos 2 é 2. E aí eu repito o denominador 5. Ok? Então, só recapitulando aí, a soma de frações com o mesmo denominador, basta eu somar os numeradores, que são os números que estão em cima, e repetir o denominador. Isso também vale para a subtração. Agora, a gente vai ver o segundo caso, né? Que é a adição com frações que têm denominadores diferentes. Como é que a gente vai fazer a soma desse tipo de fração? Então, vamos se atentar aqui no primeiro exemplo, que é 4 quintos mais 3 décimos. Reparem, então, que eu tenho duas frações sendo somadas e elas têm os denominadores diferentes. A primeira fração, o denominador é 5. E a segunda fração, o denominador é 10. Então, como é que eu vou fazer isso, professora? Como é que eu vou somar? Quem que vai ser o denominador da minha resposta, já que os denominadores são diferentes? Olha só, para a gente somar duas frações, a gente vai precisar tentar deixar essas duas frações com os denominadores iguais, para a gente poder fazer igual a gente fez ali na parte de cima. Como que eu vou fazer isso? Se vocês notarem, aqui eu tenho o 5 e o 10. Vocês sabem que o 10 é múltiplo de 5, não é mesmo? Se eu fizer 5 vezes 2, eu vou ter 10. Então, concordem que se eu multiplicar aqui o 5 por 2, o denominador dessa fração vai passar a ser 10. Mas lembrem, eu não posso simplesmente multiplicar o denominador por 2, senão eu vou estar alterando a minha fração. Se eu fizer a multiplicação por 2, tanto no denominador quanto no numerador, aí sim, não tem problema, porque a gente vai estar fazendo o que a gente chama de fração equivalente. Eu estou encontrando, dessa forma, uma fração equivalente a 4 quintos. Então, multiplicando aqui a fração 4 quintos por 2 em cima e embaixo, eu vou obter a fração 8 décimos, tá? 4 vezes 2 no numerador e 5 vezes 2 no denominador. E agora eu vou repetir ali a minha segunda fração, que já tem o denominador igual a 10. Agora, reparem que eu tenho duas frações sendo somadas e essas duas frações têm denominador 10. Então, agora fica simples da gente fazer, né? É só eu somar os numeradores, que são os números de cima. 8 mais 3 dá 11. E aí eu repito o denominador, que é igual.
Então, essa daqui é a nossa resposta, 11 sobre 10, ok? Então, o objetivo nosso, nesse sentido, vai ser sempre tentar deixar as duas frações com o mesmo denominador. Olha aqui o exemplo 2, eu tenho 6 sétimos mais 2 21 avos. Então, eu tenho duas frações com os denominadores diferentes. Deixa eu mudar minha caneta aqui, que eu mudei sem querer. Olha só, eu tenho 7 e o 21. Vocês sabem que o 21 é múltiplo do 7. Se eu fizer 7 vezes 3, eu vou ter 21. Então, eu posso multiplicar ali o 7 por 3, mas aí com a condição de que eu tenho que multiplicar em cima por 3 também, para que eu não altere o significado da minha fração, para que eu encontre uma fração equivalente a 6 sétimos. Então, a fração equivalente a 6 sétimos vai ser a fração 18 21 avos, ok? 6 vezes 3 é 18 e 7 vezes 3 é 21. E aí eu repito aqui a minha segunda fração, que é 2 21 avos. E agora sim, reparem que eu tenho duas frações sendo somadas e elas têm o mesmo denominador. Quando isso acontece, é só eu somar os números de cima. 18 mais 2 é 20. E repito o denominador, que é igual, né? Que é o 21. E aí essa é a nossa resposta, ok? 20, 21 avos. E por último, tenho mais um exemplo aqui, que são também duas frações sendo somadas, e reparem que os denominadores também são diferentes. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima? Quase isso. Repara que o 4, ele não é múltiplo do 5, nem o 5 é múltiplo do 4. Então, aqui fica um pouquinho mais difícil de eu encontrar um número que eu vou multiplicar o 4 e que vai dar 5. Ou, ao contrário, né, que eu vou multiplicar o 5 que vai dar 4. Mas, se eu fizer 4 vezes 5, vai dar 20. E se eu fizer 5 vezes 4, também dá 20. Então, reparem que dessa forma eu consigo duas novas frações, mas com o denominador igual a 20. Então, para não alterar aqui a minha fração, o significado da minha fração, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, ali na primeira eu vou multiplicar em cima e embaixo por 5, e na segunda eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4. Ok? Não tem problema se eu colocar valores diferentes em cada fração, desde que na primeira fração tem que ser o mesmo valor, né? Se é por 5, tem que ser por 5 em cima e embaixo. E na segunda fração, se é por 4, tem que ser por 4 em cima e embaixo. E pode ser por qualquer valor, tá? O valor que você achar mais adequado aí para você conseguir transformar a sua fração. Então, agora, eu vou fazer aqui a fração equivalente, né? Da primeira fração, 3 vezes 5 dá 15, e 5 vezes 4, ou 4 vezes 5, né? Dá 20. E na segunda fração, 2 vezes 4 é 8, e 5 vezes 4 é 20 também. Agora, temos aqui o que a gente queria, né? Duas frações com os denominadores iguais. Então, é só eu somar os números de cima, 15 mais 8, que dá 23, e repetir o número de baixo, que é o denominador, que é 20. Bom, espero que vocês tenham entendido. A gente viu, então, como calcular, né, como fazer a adição e também a subtração de frações quando elas têm o mesmo denominador e também quando elas têm denominadores diferentes.